Alô, som. Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite ao pessoal de Boa Vista. Boa noite a todos os polos, né? São 8 polos. Alto Alegre, Bonfim, Pacaraima e Caracaraí. Então, boa noite a todos. Bom, acho que muitos já me conhecem, eu sou o professor Lindeval, já fui coordenador do curso. E hoje nós estamos aqui na disciplina de Álgebra 2, né, que é uma extensão do que vocês já viram no semestre passado no curso de Álgebra Abstrata 1. Ok? Bom, nesse curso nós vamos seguir o livro-texto. Todos já conhecem o livro de Álgebra 2, tem o de Álgebra 1, e esse o de Álgebra 2, acredito que já tenham chegado para vocês nos polos, né? É? Bom, então nós vamos colocar no AVA, a gente tem o PDF dele também, tá certo? Essa semana vai ficar pronto. A partir de amanhã eu já coloco, tá? No meu pensamento já estava distribuído em todos os polos, ok? A gente vai estudar inicialmente, né, anéis de polinômios, tá certo? Tá? Mas na aula de hoje nós vamos dar uma pequena revisão, fazer uma pequena revisão sobre anéis, né? Tá certo? Que vocês já viram, anéis e domínios de integridade, tá certo? E logo em seguida, né? Ah, tá. Bom, independente disso terem visto ou não, nós vamos fazer aqui uma revisão sobre definir o que é um anel, tá certo? E definir as suas propriedades, e mais na frente a gente entra em o que vem a ser anéis de polinômios, tá certo? E daí então a gente dá sequência no curso, vamos ver depois entrar em grupos e subgrupos, tá certo? Tá? Subgrupo normal e grupo quociente, e se a gente ver pelo menos até aqui, para mim está de bom tamanho, tá certo? Tá? A partir de amanhã, vocês comecem a ficar de olho no AVA, tá certo? Eu vou atualizar a página, tem uma página já criada, mas não está atualizada, tá certo? Então, eu vou atualizar, colocar o PDF desse livro lá, para vocês pegarem, quem não tiver, e também colocar as atividades, tá certo? À medida que a gente for desenvolvendo. Eu acredito que a gente vai ter uns 4 encontros, né, aqui de videoconferência, tá certo? Devido à escassez de verba, né, eu não sei se vai ser possível a gente dar um pulinho nos polos do interior ou fazer uma aula extra aqui com vocês. Eu acho necessário, tá certo? Principalmente o pessoal aqui de Boa Vista, né, que é presencial, a gente marcar uma data extra lá na UFRR mesmo, tá certo? Para a gente fazer estender um pouco mais, tá certo? Porque senão fica muito corrido, só em 2 horas, em 4 encontros de 2 horas, a gente fazer tanta coisa. Ok? Bom, então, sem mais delongas, vamos aqui dar início, tá certo? Ao estudo dos anéis e domínios, tá certo? Então, um telefonezinho, um microfone, né? Ficar segurando isso aqui. Bom, pessoal, então o curso é Álgebra 2 e a gente vai, na aula de hoje, fazer uma revisão sobre anéis, certo? E domínio. Tá? E domínio, ok? Então, só um colega, para apagar tudo aqui, só na borrachinha, né? Tá, cadê a borracha? Essa daqui, né? Não. Borracha. É aqui, não? Vou apagar aqui, tá? E vamos começar com a definição, né? Revisando, tá certo? Aqui. A definição. Sim. Ah, essa aqui? Ah, tá certo. Ok.
Beleza. Então, uma definição aqui formal, pessoal, de que vem a ser um anel, né? Coisa que você já deve ter visto lá no curso anterior, certo? Então, um anel ou anel comutativo eu chamado simplesmente de A, né, com a operação de soma e produto, representado por esse pontinho, tá certo? Então, isso é um conjunto. Com pelo menos dois elementos, né, munido de uma operação são soma, né, e uma operação de produto, tá? Chama assim, soma, denotada soma, vou abreviar um pouco, e outra produto. Tá? E outra denotada, né? Denotada ponto ou produto, tá certo? Ok. Produto ou multiplicação. Ok. Satisfazendo algumas propriedades. Esse aqui. Para abrir a nova, hein, colega? É desse daqui ou é desse? Ah, tá. Entendi. Beleza, obrigado. Ok, pessoal. Então, tem algumas propriedades, né, que um anel satisfazem, certo? Então, o anel é um conjunto com uma operação de soma, certo? E multiplicação, representado por mais e ponto, respectivamente, e satisfaz algumas propriedades, tá certo? Algumas propriedades de soma e outras propriedades de multiplicação. Então, as de adição, né, ou soma, vai apresentar pela letra A, né? A1, A2, A3, são 4 propriedades, tá certo? Então, propriedade A1, certo? Que é diz que a adição, vocês já viram isso, né? A adição, ela é o quê? Associativa. Ela é associativa, tá certo? Isto é, tá? Para todo x, y, né? X, y e z, né? Z. Pertencentes ao anel A, tem-se x mais y mais z, certo? Isso é igual a x mais y mais z, certo? Ok? Então, vocês estão lembrados, né, dessa operação, tá certo? Então, a associatividade da adição é a primeira propriedade, tá certo? A segunda propriedade, chama aqui de A2, é a existência de um elemento neutro. Existência do elemento neutro com respeito à adição, tá certo? Tá? Vou colocar com respeito à adição, que eu já estou dizendo que a propriedade é 2 de adição, tá certo? Então, ou seja, existe, né, o elemento zero pertencente ao anel, certo? Tal que zero
mais x é igual a x, certo? E x mais 0 é igual a x. Tá ok? Para todos x pertencente ao anel. Ok? Então, essa é a segunda propriedade. Tá? Então, tem a primeira propriedade, que é a associatividade da adição, e a existência de um elemento neutro, chamado zero, tá? Tal que para todo elemento x pertencente ao anel, x, somado com esse elemento neutro, dá o próprio x. Ok? Então, vamos à terceira propriedade, tá? Que todo elemento do anel possui um inverso aditivo, certo? Então, para todo x vai existir um elemento chamado menos x, tal que x somado com menos x é zero, tá certo? Então, todo elemento de A todo elemento do anel, né, de A, possui um inverso aditivo. Certo? Isto é, né? Para todo x pertencente a A, pertencente ao anel, tá certo? Vai existir, né, vou chamar de y, né? Vai existir um y, tal que x mais y, né, é zero, tá certo? Existe y pertencente a A, tal que x mais y é zero. Ok? Tá. Né? E, se você quiser também, troca na ordem, já que é associativo, y mais x é zero. Ok? Então, essa é a propriedade do inverso aditivo para a soma. Ok? A quarta propriedade é que a adição ela é comutativa. Tá certo? Quarta propriedade, a adição é comutativa. Certo? Isso significa, né, que para todos x, y pertencentes ao anel, tá? Isso implica que x mais y é igual a y mais x. Certo? Para todo xy no anel. Tá claro? Comutatividade da adição. Ok? Aí vamos agora, então essas são as quatro propriedades da adição, tá certo? E vamos agora às propriedades da multiplicação. Vou chamar aqui de M1. A multiplicação é associativa, ou comutativa, uma delas, né? Comutativa. Certo? Então, temos também a comutatividade na multiplicação, tá certo? Então, se você pegar 3 elementos, né, para todos, x, y, z, pertencentes ao anel, tá certo? X vezes y vezes z, isso é igual a x vezes y vezes z. Ok? Então, vale a comutatividade, certo? Na multiplicação. Propriedade 2, existe um elemento neutro. Existe, breviano, elemento neutro, no caso da multiplicação, tá certo?
Ou seja, existe um, tá, que pertencente ao anel, tal que esse elemento multiplicado por qualquer outro elemento do anel vai dar um outro elemento, certo? Então, se um está no anel e x pertence ao anel, então 1 vezes x é quanto? X. 1 vezes y é y. E assim sucessivamente. Ok? Então, para todo x pertencente a A, 1 vezes x é x. Ok? Então, essa é a segunda propriedade. Aqui, desculpa, aqui é a associatividade, né, pessoal? Eu falei comutatividade. Vou falar agora. Vamos limpar aqui esse quadro. Propriedade 3, agora, que é a multiplicação, ela é comutativa, tá certo? É comutativa. Certo? Aquela outra propriedade é a associatividade. Você pega 3 elementos, x vezes y vezes yz, isso é igual a xy vezes z. Isso é associatividade, né? Temos tanto na adição como na multiplicação. Agora, aqui temos a comutatividade, ou seja, para todo xy pertencente a um anel, o que acontece? X vezes y é igual a y vezes x, certo? Para todo xy pertencente a A, se implica x vezes y é y vezes x, certo? Tá. Pegando essa propriedade aí, que é a comutatividade da multiplicação, tá certo? Então, temos um conjunto que é um anel, tá certo? Que é bem interessante, que a gente trabalha direto com ele, que é os reais, por exemplo, é um anel comutativo, tá certo? Quando você tem, por exemplo, 3 vezes 2, isso é igual a 2 vezes 3. Né? Ou, generalizando, de forma arbitrária, A vezes B é igual a BA. Quando você pega a soma o quadrado da soma, por exemplo, x mais y ao quadrado, como é que você escreve? X mais y ao quadrado, mais y ao quadrado, né? Isso aqui é x mais y multiplicado por x mais y. É ele multiplicado 2 vezes. Tá. Então, o que é isso? Isso é x vezes x, que é x2, tá isso? Mais x vezes y, mais y vezes x, mais y2. Não é isso? Tá? Só que, como a gente está trabalhando com os reais, né, que é um anel comutativo, então xy é igual a yx. Por isso que fica igual a x2 mais 2 vezes x vezes y mais y2. Certo? Se o anel não for comutativo, tá, xy é diferente de yx. Tá ok? Tá? Mas no caso dos reais, por exemplo, é um anel comutativo, então xy é igual a yx, então isso se torna 2xy, tá certo? Que é x mais y ao quadrado, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Isso vem daqui. Tá? Ok. Temos uma outra propriedade que ela é, digamos assim, mista, certo? Envolve a adição e a multiplicação, chamada de AM. Certo? Essa propriedade é o seguinte, que a adição ela é distributiva, a adição é distributiva relativamente
A multiplicação. Certo? Tá? Isso significa dizer o seguinte, se ela é distributiva em relação à multiplicação, se eu pego dois elementos, né, somo e multiplico por um terceiro, tá certo? A soma se distribui em relação à multiplicação. Ou seja, da seguinte forma, se você pegar para todos quaisquer elementos, né, x, y, z, pertencentes ao anel, tá certo? Se você pegar x vezes y mais z, isso é igual a quanto? A soma ela é distributiva em relação à multiplicação. Então, ela é xy mais xz. Ok? Então, certo. Vou colocar aqui uma observação. Certo? Ok? É que se todas as condições acima são satisfeitas, exceto a propriedade M3, que é a comutatividade da multiplicação, certo? A gente diz que a gente tem um anel não comutativo. Mas se todas as propriedades forem satisfeitas, a gente diz que esse anel é um anel comutativo. Se a M3, que é a comutatividade da multiplicação, não valer, ele continua sendo um anel, só que não comutativo. Ok? Então, vou só colocar aqui. Todas as propriedades acima, né, forem satisfeitas, exceto M3, dizemos que o anel A é não comutativo. Não comutativo. Ok? Porém, se todas forem satisfeitas, então estamos no anel comutativo. Ok? Vou colocar aqui agora algumas observações. Ok? A primeira delas é sobre a condição A2, tá? Que é a segunda propriedade da adição, que ela garante a existência de um elemento neutro para a adição. Né? Existe um zero, tal que zero somado para todo x pertencente ao anel, 0 mais x é igual a x. Tá certo? Tá. Observação. Alô? Travou direitinho. Tá certo? Então, o elemento neutro na propriedade da adição, na segunda propriedade, ele é único? Será que não existe? Será que existe um outro elemento neutro? Se zero é o elemento neutro vírgula, será existe um outro zero linha? Também elemento neutro.
E aí, pessoal, o que vocês acham? Tá? Se zero é um elemento neutro, né, que a propriedade A2 garante a existência dele, tá certo? Tá? A pergunta é, será que existe um outro elemento, tá certo? Eu chamei de zero linha, tá certo? Tá? Que é um elemento neutro também, ou seja, se zero linha for um elemento neutro, significa que zero linha, que para todo x, zero linha mais x vale quanto? X. Zero mais x vale quanto? X, porque o zero é o nosso elemento neutro. Aí eu estou perguntando, será que existe um outro zero linha? Então, como é que a gente prova isso? Então, vamos supor que exista, certo? Suponha que existam zero e zero linha, elementos neutros, tá? Suponhamos a existência de dois elementos neutros. Zero e zero linha, certo? E vamos mostrar que eles são iguais. Ou seja, o elemento é único. Tá certo? Então, vou supor que existem dois, então tem um outro zero linha, e eu mostrar que esse zero linha nada mais é do que o próprio zero. Tá bom? Então, zero, como é que eu posso escrever o zero? Posso escrever assim, né? Zero mais zero linha. Por que eu posso escrever assim? Porque zero linha é elemento neutro. Eu estou supondo que zero linha é um outro elemento neutro. Então, eu posso escrever zero como sendo zero mais zero linha. Certo? Então, isso aqui, pelo fato de que zero linha é elemento neutro. Se zero linha é elemento neutro, eu posso escrever zero como sendo zero mais zero linha. Certo? Ok. Por outro lado, zero é elemento neutro. Certo? Então, zero mais zero linha, eu posso escrever como sendo quem? Zero linha. Aqui, ó, eu escrevi zero como sendo zero mais zero linha, porque eu estou supondo que o zero linha é o elemento neutro. Então, esse elemento neutro somado com o zero vai dar o próprio zero. Certo? Por outro lado, zero também é elemento neutro. Então, zero somado com zero linha dá quanto? Zero linha. Tá certo? Estou supondo agora que o zero é o elemento neutro. Tomando zero como elemento neutro, zero sendo elemento neutro, somado com qualquer coisa, dá essa qualquer coisa. Ou seja, isso é zero linha. Concluímos o quê? Que zero é igual a zero linha. Portanto, o elemento neutro da adição, ele é o quê? Único. Zero e é único. Então, com isso, nós mostramos a unicidade, tá certo? Do elemento neutro da adição. Está claro? Tá? É bem simples. Ok? Então, esse elemento neutro ele é único, né, e a gente chama ele simplesmente de zero. Tá certo? Tá? Vou colocar essa observação, não, que é bem transparente, tá bem claro. Tá certo? Uma outra observação, acho que é a observação 2, né? Certo? A propriedade, dado x pertencente a A, então, dado um x pertencente ao anel A, certo? A propriedade A3, o que é a propriedade A3, pessoal, lá da adição? Existência do inverso aditivo, tá certo? Tá? Garante, né, a existência um inverso, né, chamado inverso aditivo. Tá? Então, dado x, vai existir um inverso y, né? Então, que x mais y vale quanto?
Quanto? Não, inverso aditivo. Dado um x, vai existir um inverso aditivo dele, certo? Que seria o menos x, né? Que eu estou chamando de y, tá certo? Então, que x mais y vale 0. Esse y é exatamente menos x, tá certo? Então, o inverso, né? Tendência de inverso para x, né? Então, assim, para esse x aqui que foi dado, tá certo? Então, a propriedade A3 garante, tá? Aí a pergunta, esse inverso é único? Esse inverso é único? Pergunto para vocês. Sim ou não? Está fazendo chat com o pessoal do interior? Perguntar se tem alguma dúvida. Ok. Pessoal aí dos outros polos, por favor, tá? Se tiverem alguma dúvida, tá? Por favor, os tutores aí presenciais façam a pergunta aí pelo chat, tá? Que a gente responde, tá ok? Então, pessoal, esse inverso ele é único? Sim ou não? Tá, mas ele é único? A pergunta é, será que não existe um outro? Então, para cada x existe um y, tal que x mais y é 0. Será que não existe um outro y', tal que x mais y' também é 0? Tá certo? Não, a ideia é essa, né? Vamos mostrar que esse cara ele é único, tá certo? Tá? Ou seja, chamei de y aqui, deixa eu ver. Então, vamos chamar aqui y', tá certo? Inversos de x, tá? Eu estou supondo que x tem dois inversos aditivos, né? Y e y'. Isso significa que x mais y é 0 e x mais y' também é 0, já que eu estou dizendo que os dois são inversos de x, certo? Então, como é que você escreve y? Y, posso escrever assim, y mais 0, porque a propriedade 2, né, da adição, me garante a existência do elemento neutro, que é o 0. Tal que y posso escrever como sendo y mais 0, certo? Isso aqui é possível pela propriedade A2. Tá, então isso é y mais 0, tá? Como é que eu escrevo 0? Como é que eu posso escrever o 0? X mais y'. Tá certo? X mais y'. Certo? Porque y' é inverso de x. Então, somado dá 0. Tá certo? Tá. Ok, mas isso aqui eu posso escrever como sendo quem? A soma, ela é associativa. Isso é y mais x mais y'. Certo? Mas y é o quê? Inverso de x. Logo, y mais x vale quanto? Se y é inverso de x, y mais x vale 0. Tá certo, pessoal? Então, isso aqui vale 0. Certo? Ora, mais 0 é elemento neutro da adição. Mesma propriedade A2, 0 somado com y' dá quanto? Y'. Y' é igual a quanto? Y. Ou seja, o inverso aditivo existe e é único. Certo? Assim como provamos o elemento neutro, certo? Provamos agora também por o inverso aditivo. Ok? Alguma dúvida? Pessoal dos outros polos, por favor, se tiver alguma dúvida, passa o chat. É só uma revisão, acho que é bem simples daí, né? Ok? Ok? Então, esse inverso ele é único, tá certo? Então, o inverso de x é y, certo? E esse inverso de x chamamos simplesmente de quem? Menos x, tá certo?
Então, só a observação. Ao inverso, né, de x, denotamo-lo por menos x. Isso é o inverso de x. De modo que x somado com menos x dá 0. Tá? A gente aprendeu a fazer isso lá no Beabá, né? Tá certo? A gente está vendo aqui no curso superior. Tá certo? Ok. Outra propriedade também interessante que tem, que é o elemento neutro da adição, né? Que é o zero, é que 0 vezes x é quanto? 0. Né? Posso apagar aqui? 0 vezes x, isso é 0. Tá? Nunca esqueçam disso. Ok? Beleza. Pois não? Repetir? Ah, tá. Então, vamos lá, cara aí. Tá? Então, nós queremos mostrar que o inverso aditivo, certo? Ele existe, né? E é único, tá certo? Tá, ok. Então, para mostrar que ele é único, né, dado um x pertencente ao anel, certo? Vamos supor que sejam, né, y e y' os inversos aditivos, né, de x. Tá certo? Tá? Os inversos aditivos de x. Ok? Tá. Então, pela propriedade A2, eu posso escrever que y, né, é y mais 0, pela propriedade A2 da adição. Né? Porque o 0 é o elemento neutro da soma. 0 somado com y é y. Certo? Ok? Ok? Foi y mesmo que eu usei, pessoal? Foi x? Foi y, né? Tá certo. Ok. Então, isso aqui pela propriedade A2. Então, isso é y mais. Mas o 0, né, como y e y', né, são elementos inversos, né, aditivos de x, tá? Então, eu posso escrever 0 como sendo x mais y'. Y' é o inverso aditivo de x. Ele é tal que ele somado com x me dá 0, que é o que eu tenho aqui. Ok? Muito bem. Agora, usando, como eu sei que a soma, né, que a adição, ela é associativa, certo? Eu posso escrever essa expressão como sendo y mais x, né, que está aqui dentro, isso aqui é um x, mais y', certo? Ora, y também é o inverso aditivo de x. Isso significa que y mais x vale quanto? 0. Então, y mais x vale 0. Ou seja, isso aqui é igual a 0 mais y'. Ora, mas novamente pela propriedade 2 da adição, eu tenho aqui 0 elemento neutro da soma. Então, 0 mais y' é quanto? Y'. Ou seja, y' é igual a y. Ok? E aí mostra a unicidade, tá certo? Do inverso aditivo. Ok? Então, só dando reprise aí para o pessoal de cara aí. Espero que tenham entendido. Ok? Bom, estávamos... Tá, agora nós vamos a uma definição. Ok? Vou colocar aqui uma definição. Domínio de integridade. Então, definição
definição. Então, você considera um anel D com as operações de soma e produto, certo? É chamado domínio de integridade, simplesmente domínio, integridade, né? Domínio de integridade ou simplesmente domínio, certo? Se ele satisfaz a seguinte condição: satisfaz a seguinte condição, tá? Chamando aqui de M4. Lá a gente foi até M3, né, na multiplicação, foi até M3, depois teve a M, né, que é a distributividade da adição em relação à multiplicação. O produto de quaisquer dois elementos não nulos, o produto de quaisquer dois elementos não nulos, né, do anel D, tá certo? É um elemento não nulo. Elemento não nulo, certo? Então, ou seja, assim, isto é, para todo, né, x, y, pertencente ao domínio, tá assim, a barrinha menos o zero, tá certo? Então, para todo x, y pertencente a D, menos o zero, tá? Vírgula. Temos que xy, tá, é diferente de zero, ok? Diferente de zero. Então, diante dessa definição, tá certo? Então, eu tenho aqui um anel, né? Ele é chamado domínio de integridade, se ele satisfaz essa condição. Se você pega dois elementos quaisquer desse domínio, desse anel, né, não nulos, o produto deles é diferente de zero. Ou seja, para todo xy pertencente ao domínio, né, ao meu anel D, menos o zero, certo? Temos que x vezes y é diferente de zero. Se isso acontecer, esse anel é chamado um domínio de integridade. Dúvida? X e y não nulos. E o produto não vai ser zero. Tá certo? Tá? Mas porque existem conjuntos onde isso acontece. Tá? Você pega lá em Z6, por exemplo, você pega a classe lateral do 2 vezes a classe lateral do 3, isso vai dar a classe lateral do 6, que é o zero, que é o 0 barra. 2 barra vezes 3 barra é o 0 barra. Lembram lá do curso de álgebra 1? Você está pegando dois elementos não nulos e o produto deles é um elemento nulo. Tá certo? Tá? Bom, qual o conjunto que caberia nesse exemplo? Os conjuntos que a gente já conhece. Conjunto dos inteiros. Tá? O conjunto dos inteiros, ele é um domínio de integridade. Se você pegar quaisquer dois elementos não nulos no conjunto Z, tá certo? Tá? Então, o produto desses dois elementos é diferente de zero. Ok? Muito bem. Então, um exemplo, né? O conjunto Z é
um domínio de integridade. Integridade. Consegue ler essa letra? Consegue sim, né? Tá certo. Ok? Então, o Z é um domínio de integridade. Ok? Vamos aqui a uma outra definição. Tá? Vou colocar aqui. Eu chamei, lá naquela definição, eu coloquei uma propriedade M4, tá certo? Eu vou colocar aqui. Chamar de M4'. Um anel, chamar aqui de K. Na verdade é assim, com operação de soma e produto, ou riscar assim, K com soma, produto, tá certo? É chamado corpo se, tá certo? Vou chamar aqui de M4'. Aquela era M4, M4', tá certo? Todo elemento diferente de zero em K, tá certo? Tiver um inverso com respeito à multiplicação. Se isso acontece, certo? Esse anel ele é chamado um corpo. Tá? Então, só colocando aqui todo elemento, né, diferente de zero, todo elemento diferente de zero possuir um inverso multiplicativo. Tá? Então, se todo elemento desse anel K, tá, possuir, não nulo, né, possuir um inverso multiplicativo, a gente diz que esse anel ele é um corpo. Tá certo? Ok? Tá? É isso aqui, em notação matemática, não sei se dá para escrever aqui, vou colocar assim, para todo x pertencente, todo elemento não nulo, né? Então, pertencente a K menos o zero, tá certo? Escrevendo assim, para todo x pertencente àquele anel menos o elemento zero, que eu estou dizendo que é todo elemento diferente de zero, tá certo? Aconteceu o quê? Existir um y pertencente a K, tal que x vezes y vale quanto, pessoal? 1. 1. Quer dizer que o y é o inverso multiplicativo de x, né? Y é 1 sobre x, ou x é menos 1. Tá certo? De modo que quando você fizer o produto de x vezes x é menos 1, isso vai me dar quanto? 1. O x é diferente de 0. Tá certo? Tá? Então, se o anel, né, satisfaz aquela propriedade de dois elementos não nulos, o produto é um elemento não nulo, a gente diz que ele é um domínio de integridade. Certo? Se além disso, tá, para todo elemento diferente de zero, ou seja, todo elemento não nulo, existir um inverso multiplicativo, para todo x existe um y, né? Todo x não nulo, existe um y, tal que y vezes x é igual a 1, eu digo que esse anel ele é um corpo. Tá? Aí eu pergunto a todos vocês. O exemplo que eu dei anteriormente, do domínio de integridade, Z, né, o conjunto dos números inteiros, Z é um corpo? O que vocês acham? Estou fazendo a seguinte pergunta. Z com operação de soma e multiplicação é
é um corpo? O que vocês acham? Pessoal aí do interior. Z, com a operação de soma e produto, é um corpo ou não, pessoal? Por que não é? Vamos pegar um elemento em Z. 3, por exemplo. Tá certo? Tá? O inverso multiplicativo de 3 é 1/3. Só que 1/3 não está em Z. Porque 1/3 vezes 3 me dá 1. Mas 1/3 não está em Z. Certo? Portanto, Z não pode ser um corpo. É um domínio de integridade? É, porque a gente viu que dois elementos não nulos, o produto é um elemento não nulo, tá certo? Tá? Mas não é um corpo, porque para qualquer elemento de Z que você pegar, tá certo? A menos do 1, né? 1 menos 1, por exemplo, quando você pegar o inverso dele, vai dar o inverso de 1 é 1, está lá em Z. Certo? O inverso de menos 1 vai dar menos 1, está lá em Z. Mas pegue 2, 3, assim sucessivamente, tá? Basta que 1 não dê certo, tá bom? Então, pegue o 2, por exemplo, o inverso multiplicativo de 2 é um meio, mas só que o meio não pertence a Z, tá certo? Tá? Agora, se a gente olhasse, se eu perguntasse para vocês, esse conjunto aqui, é um corpo? A resposta seria sim, certo? Tá? É um corpo, tá? É mais do que um domínio de integridade, é um corpo, ok? Tá? Porque qualquer elemento que você pegar em R, tá certo? Tá? Existe inverso multiplicativo, tá? Está em R. De modo que esse inverso multiplicado pelo x que você tomar, vai me dar quanto? 1 como resultado. Tá ok, pessoal? Entendido? Beleza, né? Então, vamos a uma observação. Vou colocar aqui para vocês como um pequeno exercício, certo? É uma observação. Vou colocar aqui uma observação e logo em seguida um exercíciozinho para vocês pensarem, certo? Se x diferente de zero é um elemento de um domínio D, x diferente de zero é um elemento de um domínio D, certo? E y, z pertencem a esse domínio, então x vezes y igual a x vezes z implica que y é igual a z. Isso aqui eu vou deixar como exercício, tá certo? Para vocês tentarem fazer em casa, tá certo? Ok? Tá. Então, se x é um elemento de um domínio, x não nulo, tá certo? Do domínio D, né? E y e z pertencem a esse domínio também, então, se x vezes y é igual a x vezes z, isso implica que y é igual a z, tá certo? Né? Tá. Então, prove isso aqui, tá certo? Que y é igual a z. Você é tentado, né? Como x é diferente de zero, né? Vale, eu poderia aqui dividir todo mundo por x, né? E obteria y igual a z, tá certo? Tá? Mas usando as propriedades, tá certo? Mostre que isso daí é verdade, tá certo? X vezes y é igual a x vezes z, o y tem que ser igual a z, ok? Pessoal aí do interior, tentem fazer isso daí como exercício, tá certo? Depois a gente pode discutir no chat aí, na página, tá certo? Alguma dúvida? Só lembrando, acho que o Silveira,
vocês conhecem o tutor, né? O Silveira. Desculpa, não é tutor. Ele é professor. Tutor à distância, na verdade. Tá? O Sérgio é tutor presencial, né? O Silveira ele é tutor à distância. Eu acho que talvez ele fique comigo nessa disciplina, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês vão entrar em contato com ele, tá certo? Ele vai entrar em contato com vocês, na verdade. Tá bom? Ok? Mas ele trabalha aqui, assim, ele não vai lá para o polo, tá certo? Aí pode tirar dúvida, tá certo? Pelo chat, tá ok? Tá. Então, eu já coloquei aqui como exemplo, né? Já coloquei aqui como exemplo que Z com soma e produto, né, era um domínio, tá certo? Tá? E exemplo de corpos a gente acabou de dar né, que foi o conjunto dos números reais, né? Esse conjunto aqui, Q com soma e produto, né, também é um corpo, tá certo? Tá? Qualquer elemento que você pegar em Q, o inverso multiplicativo está lá, tá certo? Tá? E também esse conjunto aqui, C, operações de soma e multiplicação. Então, o R eu já dei, né, esse exemplo, são corpos, tá? Ok? Então, mas esses dois exemplos de conjuntos que com as operações de soma e produto também são corpos. Okay? Então, vamos aqui a mais uma definição, tá certo? A definição. Seja A um anel, tá certo? Seja A, operação de soma e produto, um anel, e um subconjunto de A, tá certo? Não vazio, né? Subconjunto não vazio. Do meu anel A, certo? Então, dizemos que I é um ideal de A se duas coisas acontecerem. Primeiro, x mais y pertence a I para todo x, y pertencente a I. E segundo, a x, né, pertence a I para todo x pertencente a I, certo? E para todo A pertencente, Azinho, né, pertencente ao anel. Certo? Então, o que nós temos aqui? Então, eu tenho um anel, tá certo? E um subconjunto não vazio. Então, imagine que meu anel fosse esse conjunto aqui. Tá? Meu A. Certo? E um subconjunto não vazio desse anel. I. Certo? Então, eu digo que I é um ideal, tá? É um subconjunto de A chamado um ideal, se para todos, quaisquer elementos que eu pegar aqui, x, y, em I, a soma deles vai estar onde? Em I. Em I. A soma pertence a I, tá certo? Então, x mais y vai estar aqui também. Certo? Só isso basta? Não. Para ser ideal, tem que satisfazer a segunda condição. Para todo elemento
arbitrário que você pegar em A, tá certo? E para todo x que você pegar em I, A vezes x vai estar onde? Em I. Claro que, por sua vez, está em A, tá certo? Mas sempre vai cair, você pegar qualquer cara arbitrário de A e multiplicar por um cara que está aqui dentro, o produto vai estar aqui dentro. Se eu pego quaisquer dois que estão aqui dentro e somo, sempre cai aqui dentro, então eu digo que esse subconjunto, tá certo, é um ideal, tá certo? A gente vai precisar disso mais tarde, desse conceito, ok? Quando a gente for estudar anéis de polinômios, ok? Vou dar aqui um exemplo. Então, seja n maior ou igual a zero, um inteiro. N maior ou igual a zero. Um inteiro. Então, o subconjunto. Então, o subconjunto conjunto NZ, N multiplicado por Z, definido como conjunto dos números da forma Z parou a canetinha aqui. Ih, está vermelhinha. Tá. A caneta descarregou aí, pessoal, tá? Mas esse conjunto NZ é o conjunto dos números da forma Z vezes N, onde Z é um inteiro também, tá certo? Ok? Então, esse conjunto é um ideal no anel dos inteiros. Dá para colocar aqui? Não, só se carregar, né? Ela descarrega rápido, né? Oi? Pois é, só uma. Aqui não tem aqueles microfones de capela, não? Tá. Então. Na verdade era para poder, né? Porque só tem uma caneta e complica. Oi? Aqui não pode riscar. Tá. Então, pessoal, esse conjunto NZ que eu coloquei aí, a caneta que acabou de secar, tá? NZ é igual a Z vezes N, onde Z pertencente ao conjunto dos inteiros. Fecha a chave. Tá? Tá? Esse conjunto ele é um ideal, tá certo? Do anel dos inteiros. Tá certo? Então, para mostrar, eu vou deixar como exercício vocês mostrarem, tá certo? Que esse conjunto, tá? Ele é um ideal. Tá? O que eu preciso mostrar? Pego dois elementos que estão nesse conjunto, certo? NZ1 e NZ2, por exemplo, certo? Que estão no conjunto, e faço a soma. NZ1 mais NZ2. Ó, isso é N que multiplica Z1 mais Z2. Tá certo? Z1 mais Z2 é um certo Z inteiro. Ou seja, a soma é da forma NZ. Mas se é da forma NZ, está lá dentro desse conjunto. Então, se eu pego dois elementos que estão lá, a soma está lá. Então, satisfaz a primeira propriedade de ideal. Tá certo? Tá? A segunda propriedade, você pega um cara que está nesse conjunto, uma NZ, Nzinho vezes Z, certo? E pega um elemento que está em Z, pega um A em Z. E pega o produto deles. Então, pega N vezes Z vezes A. Usando a propriedade da associatividade, isso é N vezes Z vezes A. Certo? Mas Z vezes A é um certo inteiro, Z'. Então, eu tenho N vezes Z'.
Logo, é a cara de um elemento que está em NZ. Portanto, se eu pego um cara que está no anel dos inteiros e um cara que está nesse conjunto, o produto vai estar nesse conjunto NZ, satisfazendo assim a segunda propriedade. Tá? Vamos esperar um pouquinho aqui, pessoal, a caneta está descarregada, eu queria mostrar esse exemplo para vocês. Tá certo? Aguardem aí, por favor. Já dá? Pronto, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, esse conjunto NZ é o conjunto das formas Z vezes N, onde esse Z pertence ao conjunto dos inteiros. Certo? Então, esse conjunto NZ ele é um ideal em Z. Tá certo? E mostrar que esse conjunto é ideal é o que eu estava falando para vocês. Tem que mostrar aquelas duas propriedades. Vamos pegar a primeira, né? Se eu pegar dois elementos que estão nesse conjunto, então é da forma Zn, tá? Vou pegar dois elementos, então sejam Z1 vezes N e Z2 vezes N. Tá? Pertencentes ao meu conjunto NZ. Não é isso? Se o cara está aqui, é da forma Z1 vezes N, Z2 vezes N. Peguei dois elementos. Tá? Então, a soma deles, Z1 vezes N mais Z2 vezes N, que é igual Z1 mais Z2 vezes N, que isso mais Z1 mais Z2 dá um certo Z. Tá certo? Então, isso é da forma Z vezes N. Ou seja, se eu pego dois elementos que estão nesse conjunto, a soma deles dá a cara de um elemento que está nesse conjunto. Isso satisfaz, então, a nossa primeira propriedade. Se eu pego dois elementos que estão nesse conjunto, que eu estou dizendo que é o ideal, a soma dos elementos está nele. Isso está provado que é o ideal? Ainda não. Falta mostrar a segunda propriedade. Qual é a segunda propriedade? Se eu pego um cara que está aqui, um certo Zn, não é isso? Um Z vezes N, mora nesse conjunto. E multiplicar por um cara que está no outro conjunto, no conjunto maior, tá certo? Tá? Que é Z, tá certo? Que está em Z. Então, eu mostro que o produto vai estar aqui dentro. Tá certo? Então, isso é feito como? Então, eu peguei a segunda propriedade, né? Eu pego um Zn, tá certo? Que está aqui, tá certo? E multiplico por um A, certo? Tá? Então, estou tomando aqui um A pertencente a Z, certo? Então, isso aqui, usando a propriedade da associatividade, certo? Isso é N, multiplica Z vezes A, certo? A inteiro, Z é inteiro, tá certo? Então, isso aqui é N vezes um certo inteiro, Z'. Tá certo? Ou seja, N vezes o inteiro. Está onde? Está aqui. N vezes Z ou Z vezes N, tanto faz. Está aqui dentro. Então, isso pertence ao conjunto NZ. Certo? Então, se eu pego dois caras e somo, eles estão lá. Se eu pego um cara do conjunto e multiplico por um cara de fora, também está lá. Conclusão? Esse conjunto é um ideal. Tá certo? Tá. Ok. É o ideal no anel dos inteiros. A subtração é uma soma, né? Tá certo? Ok. Muito bem. Então, NZ é o ideal no anel dos inteiros, tá certo? Deixa eu colocar aqui uma conclusão. N
vezes Z é um ideal no anel dos inteiros. Ou simplesmente Z. Certo? Ok, pessoal? Muito bem. Então, ou seja, dois elementos aqui somados estão aqui, e um elemento daqui multiplicado por um elemento daqui, cai aqui. Sempre, tá bom? Bom, então vamos... Espero que a caneta dê. Vamos definir agora um anel, uma definição, tá? Que é um anel, definir anel de polinômios, que é a pauta inicial, né, do nosso curso, tá certo? Vamos começar com o anel de polinômios. Então, tudo que a gente viu, anel de polinômios. Tá. Então, definição. Então, o que a gente definiu aí anteriormente foi o que é um anel, né? Tá? Se é um anel. E agora vamos definir o que seja um anel de polinômios, tá certo? Então, seja A um anel. A um anel, tá certo? Então, um polinômio, né? Um polinômio sobre A, ou seja, sobre o anel A, um polinômio sobre A, na variável x, ou indeterminada, é uma expressão da forma A0 mais A1x mais A2 x2 mais etc. Tá? Onde todos esses A's, ou seja, os coeficientes, né, pertencem ao anel A, certo? Ok? Para todo I pertencente a conjuntos naturais, e existe N pertencente a conjuntos naturais, tal que a índice J vai ser 0 para J maior que N. Ok? Deixa eu aqui carregando um pouquinho. Tá, pessoal, então essa definição, né, eu tenho A é um anel, tá certo? Aqui não é ainda a definição de anel de polinômios, tá? Anel de polinômios é o assunto da aula, tá? Uma definição. Tem um A, um anel, então um polinômio na variável, né, um polinômio sobre esse anel na variável x, é uma expressão dessa forma, que a gente já conhece, né? A0, que é o termo independente, mais o A1x, mais A2x2, mais A3x3, mais etc, mais a n, x elevado a n, mais etc. Certo? Onde todos esses A's, ou seja, os coeficientes, né, das variáveis, da variável x, estão no meu anel, tá certo? Nesse anel A, para todo I natural. E existe um N natural, tal que o meu AJ ele passa a ser 0 para J maior do que N. Tá? Por exemplo, se fosse um polinômio de grau 7, tá? Então teria A0 mais A1x mais A2x2 mais etc, mais A7x a sétima, certo? E parou aí. Então, significa que existe um N natural que é 8, tá? Aliás,
n igual a 7, na verdade, então aqui para n maior do que 7, j maior do que 7, certo? O AJ é 0. O polinômio de grau 7 vai até a 7, x a sétima. Mas eu posso escrever assim, 0 vezes x a oitava, mais 0 vezes x a nona, mais 0 vezes x a décima, mas está tudo 0. Tá certo? Então, a partir de n igual a 7, para j maior do que 7, o AJ vai ser 0. O A8 é 0, o A9 é 0, o A10 é 0. Entenderam? Tá certo? Tá? Então, um polinômio é descrito dessa maneira. Ok? Os AIs. Quem são os AIs? São os coeficientes do polinômio. Tá certo? E, em particular, o A0 é o coeficiente do termo independente. Ok? Oi? Polinômio? Vai depender do grau dele. Certo? Um polinômio de grau 7, ele pode ter do A0 até o A7. Não quer dizer que alguns AIs desses que estão no meio não possam ser 0. Por exemplo, 1 mais x a sétima. O polinômio tem grau 7. O A0 seria quanto? O 1. Né, ó. Imaginemos, deixa eu colocar aqui como exemplo. Imaginemos o polinômio p de x igual a 1 mais x a sétima. Certo? Então, isso aqui eu posso escrever como sendo 1 mais 0 vezes x, mais 0 vezes x2, mais 0 vezes x3, mais 0 vezes x4, mais 0 x5, mais 0 x6, mais 1 vezes x a sétima. Certo? Então, eu tenho o meu A0, que vale quanto? 1, que é o meu termo independente. Do A1 até o A6 são todos iguais a 0, ok? E o meu A7, que é o coeficiente do termo x a sétima, vale 1. Está claro? Certo? Então, veja que, nesse caso específico, né, desse polinômio 1 mais x a sétima, todos os coeficientes que estiverem acima de x a sétima também serão 0. Eu poderia escrever isso aqui indefinidamente. Eu posso escrever isso aqui como sendo mais 0 vezes x a oitava, mais 0 vezes x a nona, mais, etc., com todos os AIs acima desses valores sendo 0. Ok? Tá certo? Agora, nesse caso aqui, os termos que estão abaixo de n igual a 7, tá? Não necessariamente tem que ser todos diferentes de 0. Aqui o A0, nesse caso, o A0 vale 1, né? E do A1 até o A6 são todos nulos. E só o termo, o coeficiente do termo x a sétima, que vale 1 também. Está claro? Ok. Tá? Então, em geral, né, um p de x, meu polinômio, eu posso escrever sendo da forma, vou colocar assim, A0 mais A1x, mais, etc., mais AN x elevado a n. Certo? Uma forma geral de a gente escrever. Ok? Certo, pessoal? Não quer dizer que todos os termos, todos os AIs aqui sejam diferentes de 0, certo? Mas se o polinômio é de grau n, então, necessariamente, o coeficiente do termo xn, que é AN, ele tem que ser diferente de 0. Senão, não seria de grau n. Tá certo? Tá? Mas os outros podem ser todos nulos. Ok? E, para frente, todos os AIs, certo? Os AJs para J maior do que N, valem quanto? 0.
Isso aqui eu posso escrever mais 0 vezes x elevado a n mais 1, mais 0 vezes x elevado a n mais 2, não vai somar nada, né? Vai ser tudo zero. Ok? Muito bem. Uma tela nova. Pessoal aí do interior, alguma dúvida? Apareceu alguma? Não? Ok. Uma observação, pessoal. Uma observação é a seguinte. Você tem um polinômio de grau n, tá? E a n é diferente de zero, certo? Então, dado um polinômio p de x, né? A forma a0 mais a1x mais, etc., mais a n x elevado a n diferente de zero, certo? Então, dizemos que o termo AN, que é o coeficiente da mais alta ordem, né, que é n, certo? Então, AN é o termo dominante. AN é o termo dominante, certo? Uma outra observação é que quando esse termo dominante vale 1, ou seja, quando AN, vírgula, o termo dominante, vale 1, dizemos que o polinômio é o quê? Qual é o nome, pessoal? É mônico. O que é um polinômio mônico? É o polinômio cujo termo dominante vale 1. Tá certo? O meu AN, né, se o polinômio é de grau 8, certo? Então, ele é um certo A0 mais um certo A1x, mais um certo A2x, etc., mais 1 vezes x à oitava. Tá certo? Porque o coeficiente do termo dominante é 1. Tá certo? Isso porque eu estou dizendo que o polinômio é mônico. Se eu disser que ele é mônico, então o coeficiente do termo dominante, o meu AN, tá certo? Tem que ser 1. Tá claro? Ok. Ok, então, quando a gente vai estudar polinômios, uma coisa importante que a gente tem que ver é, dado um polinômio, né, p de x, por exemplo, p de x, lá, 1 meu a 0 mais 2x, tá certo? 1 mais 2x. Associada a esse polinômio, eu tenho uma equação polinomial, certo? Tá? Temos, né, a equação polinomial 1 mais 2x igual a 0. Certo? Tá? Então, resolver essa equação polinomial é achar as raízes do polinômio. Ok? Agora, vejam que os coeficientes dessa equação polinomial, 1 e 2, né? 1 e 2, tá? Pertence a que conjunto? Conta os números inteiros, né? Tá certo? Podia ser 1 menos 2x. Tá certo? Aí pertence a z. Se pertence a n, em particular, pertence a z, óbvio. Tá certo? Então, 1 e 2
pertence a Z. Ou seja, os coeficientes, né, tá, do meu polinômio pertencem ao anel dos inteiros. Porém, a solução desse polinômio, né, solução dessa equação polinomial, que é menos o meio, certo? Não pertence a Z. Tá? Pertence ao anel dos racionais, né? Conjuntos racionais. Tá certo? Tá. Oi? Não, é porque você tem você tem aqui o conjunto dos números naturais, depois tem o conjunto dos números inteiros, não é isso? Depois tem o conjunto dos números racionais, e depois você tem o conjunto. Isso que está aqui é quem? Aqui dentro, só aqui. Irracionais. Tá? Os irracionais junto com os racionais me dá o conjunto maior, que é o conjunto dos números reais. Tá certo? Tá. Então, um exemplo de polinômios em Z, tá certo? Polinômio em Z. Vou pegar aqui um P de X, não sei qualquer, né? Aquele lá já se via. 2 mais 0 vezes x, mais 1 vezes x2, mais 3 x3, mais 0 x4, mais 0 x5, mais etc. Certo? Esse é um polinômio Z. Dizer que é um polinômio Z significa o quê? Dizer que os coeficientes, tá certo? Tá? Pertencem ao anel dos inteiros. Ok? No caso, 2, 0, 1, 3, 0, 0. E aqui para frente eu posso ter infinito zero, né? 0 vezes x a sexta, não vai interessar. Ok? Um exemplo de um polinômio constante. Dê um exemplo aí de um polinômio constante. É aquele polinômio, né, pessoal? P de x. Eu digo que P de x é igual a A, tá certo? Então eu digo que P é um polinômio constante, que para todo x, a imagem é sempre A. É uma reta. Tá? Mas isso aqui eu posso escrever como sendo o A, que é o termo independente, que é o meu A0, certo? Mais o A1, que é 0, vezes x, mais o A2, que é 0, vezes x2, mais infinitos termos com todos os coeficientes nulos. Tá certo? Então, se todos os coeficientes são nulos, toda essa soma vai dar quanto? 0. E eu só tenho A. P de x é igual a A. Ok? Ok? Então, vamos aqui a um conjunto, tá? Que é ao conjunto dos polinômios na variável x, vou colocar assim, ao conjunto dos polinômios na variável x, conjunto dos polinômios na variável x, certo? Sobre o anel A, sobre o anel A, desculpa, A de x, A, x entre colchetes, tá certo? Que é o conjunto dos A0 mais A1x mais etc. A n x elevado a n, onde n pertence ao conjunto dos números naturais. Todos os coeficientes a's pertencem ao anel A, certo? Para todo i
tá certo? Tudo I pertencente ao conjunto 1 até N, certo? N minúsculo, tá certo? E fecha a chave geral, tá? Então, o conjunto dos polinômios na variável x sobre o anel A é esse conjunto, certo? Então, é o conjunto de todos os polinômios, tá certo? Na variável x, né, sobre o anel A. Ou seja, são todos os polinômios cujos coeficientes moram onde? No anel A, ok? Pode ser o anel dos inteiros, pode ser o anel dos racionais, tá certo? Ok? A observação: se A é um anel, então A está contido em A de x, certo? Então, se A é um anel, então A está contido em A de x. Né? O que é A de x? É o conjunto de todos os polinômios que contém todos os AIs. E todos os AIs estão em A. Tá? Então, se A for um anel, o A ele vai estar contido, tá, em A de x. Tá certo? Porque o A de x é o conjunto de todos os polinômios, tá certo? Ó, de grau n, ok? Tá certo? Então, teria um polinômio P1, teria um certo A0, mais A1x, etc., até a nx a n. Um P2 teria aqui um A0', mais um A1'. P3, A0, 3', e aí vai. Você tem uma infinidade. E os coeficientes, os A's, estão todos contidos nesse conjunto A de x. Certo? Por tabela. Portanto, o A, né, o anel A, está contido no anel dos polinômios. Ok? O que mais? Então, isso é fácil você identificar, tá certo? Tá claro isso aqui? Tá? E para todo elemento Azinho pertencente ao anel, tá certo? Você vai identificar esse A com quem? Com um polinômio constante. Um polinômio constante é o cara que tem somente o A0. Né? Aqui é o conjunto de todos os polinômios no anel. Tá certo? Aí pega um outro polinômio que tem só tem o termo constante, A0'. Identifica com esse outro A que tu achar aqui do anel. Ou seja, todos os elementos que estão no anel, eu identifico com os polinômios constantes. Tá certo? Ok? E ainda sobram todos os outros polinômios de grau 1, de grau 2, de grau 3, até grau n. Tá certo? Portanto, A está contido em A de x. Tá claro? Dúvida? Tá certo? Tá? É natural, né? Ó. Se eu pego todos os polinômios constantes, tá certo? Então, vou pegar todos os polinômios que só tem esses AIs aqui, esses A0s. Né? Um A0 para um A0' para outro, A0 duas linhas para outro polinômio, e assim vai. Então, é infinidade. Certo? Então, todos os elementos que estão no anel, eu identifico com os polinômios constantes. Tá certo? Além dos polinômios constantes, eu tenho o que mais? Aí eu tenho os polinômios de grau 1, não é isso? Tem os polinômios de grau 2, de grau 3, de grau n. Você tem muito mais elementos aqui do que aqui. Então, esse conjunto, certo, está contido nesse. Tá certo? Basta eu identificar cada elemento daqui com apenas os polinômios constantes do lado de cá. Certo? E além desses polinômios constantes, eu tenho os polinômios de outros graus. Tá certo? Então, eu vou ter mais elementos nesse conjunto do que nesse. Então, esse conjunto contém todos os elementos desse conjunto, que são os coeficientes, mais os polinômios de grau diferente de zero. Tá certo? Portanto, A está contido em A de x. Ok? Como é que está o tempo aí? São 10 minutos ainda. Ok. Então, na verdade, esse conjunto A de x que aparece aí, né, ele é um anel, tá certo? A gente vai provar isso mais tarde. Ok?
Eu acredito que a gente só tem 10 minutinhos aí, pessoal. 8 minutos. Não dá tempo a gente iniciar, tá certo? Tá? Na próxima aula a gente vai se aprofundar mais, tá certo? Termina essa parte de anéis, polinômios. E com certeza a gente vai ter que ter umas aulas extras, porque nós só vamos ter 4 encontros aqui de videoconferência, tá certo? Tá? Então, nos outros polos aí do interior que estão tendo essa disciplina, né, a coordenação acho que vai dar um jeito da gente marcar um dia para ter uma aula presencial, tá certo? E também termos uma aula presencial aqui com vocês. Aqui em Boa Vista é mais fácil, né? Só combinar com vocês, a gente vai um dia lá na universidade, a gente pega 2 horas de aula lá, dá para a gente ver um monte de coisa, tá certo? E só essas 4 aulas são muito pouco, tá certo? Ok? Bom, acho que eu vou parar por aqui, tá certo? Se alguém aí faltam 5 minutos. Alguém dos polos, se tiver alguma dúvida, por favor, mande um chat aí para a operadora, tá certo? Nós estaremos encerrando dentro de instantes a nossa aula, tá? A partir de amanhã, vocês entrem no site, tá certo? Acho que na parte da tarde já vai estar atualizado algumas coisas, certo? Esse livro, o PDF desse livro vai estar lá, tá certo? Para quem não tiver, ok? Ok? Então, pessoal, uma boa noite para todos, tá certo? Uma boa aula aí com o professor Patrício de Cálculo 3. Cálculo 4, né? Desculpa.